Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 25 de setembro, da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, no mundo todo, a família franciscana dá início à novena de Nosso Pai São Francisco. E este ano nós estamos contemplando os 800 anos da criação do Cântico das Criaturas. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ficou perplexo com as coisas que ele ouvia dizer sobre Jesus. E ele disse: a João Batista eu mandei degolar. Quem é este que está fazendo esses eventos? Alguns diziam para ele que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era o profeta Elias que tinha aparecido. Outros ainda diziam que era algum dos antigos profetas que estava se manifestando. E Herodes, então, ficou curioso e queria ver Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós estamos diante do mistério da palavra de Deus. E para mim, essa palavra é sempre um mistério porque, pouco a pouco, ela vai fecundando a nossa história. Pouco a pouco ela vai iluminando os nossos dias e vai trazendo compreensões para as questões que nós ainda, às vezes, não conseguimos compreender. Pouco a pouco a palavra vai nos trazendo discernimento e pouco a pouco também a palavra vai vencendo os obstáculos que eu carrego e que você também carrega. Porque todos os dias nós temos que pregar para nós mesmos o Evangelho. Porque o primeiro obstáculo ao Evangelho são as ideologias, são os gostos pessoais e a liberdade que cada um de nós às vezes queremos obter, como aquele filho pródigo, que quer viver as aventuras da vida, os prazeres da vida, e assim queremos moldar um Evangelho de acordo com as nossas conveniências pessoais, e criar um Deus também de acordo com as nossas ideias e gostos. Por isso a palavra de Deus vem para exorcizar essas ideias equivocadas. Vem para exorcizar esse Deus que eu e você vamos edificando, ou quem sabe também, esses bezerros de ouro que nós vamos edificando no transcorrer da nossa história, chamando-os de Deus. É a primeira carta de hoje do profeta Ageu, onde ele também vai reconhecer a identidade de um povo eleito, mas também de um povo que extravia o tempo todo, que constantemente está se desviando do caminho e que o Senhor vem em socorro. O Senhor veio resgatar como aquele pastor que vai resgatar as suas ovelhas. O profeta faz uma profissão de fé e, ao mesmo tempo, um reconhecimento das culpas do povo, da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo, porque Deus é sempre fiel e eu e você nem sempre. Por isso, Ageu então convoca o povo a retornar, a se purificar, para edificar a casa de Deus. E quantas vezes eu e você também teremos que edificar esta casa de Deus, que é o meu coração, a minha vida, o seu coração e a sua vida. Porque quantas vezes nós também seremos levados ao desterro, seremos levados à escravidão, porque edificamos um Deus que não podia nos salvar. Colocamos as nossas confianças e esperanças em um Deus que nós não conhecíamos direito e que não podiam nos salvar. Assim, então, envergonhados, às vezes feridos, eu e você somos também convocados a retornar para a nossa terra, para reedificar a casa do Senhor, que é a nossa própria vida. Porque é aqui que o Senhor quer reinar, em meu coração e em seu coração, e, consequentemente, em nossas vidas. Vamos visitar o Evangelho de Lucas nesta manhã, porque nós vamos encontrar o tetrarca Herodes perplexo com as coisas que ele ouvia dizer sobre Jesus. Ele tentou calar a voz da profecia. Ele matou degolado a João Batista. E ao matar João Batista, ele pensava que ele estava acabando também com a profecia, silenciando a profecia. Mas como nos ensinou Jesus, se os profetas se calam, as pedras falarão. Porque nós podemos tentar de todo modo sufocar as coisas de Deus, mas o Senhor é maior do que os nossos empenhos. O Senhor é maior do que as nossas estratégias.
E o próprio Senhor então se utiliza do seu modo, da sua sabedoria, para poder realizar a sua missão. Herodes ouve falar das grandes maravilhas que Jesus está realizando. Para ele, alguém, porque ele não conhece Jesus. Ele só conhece os milagres e as obras que Jesus está realizando. E a fama de Jesus ia crescendo de tal modo que chega também até os ouvidos do rei Herodes. E ele começa então a perguntar, mas que sinais são esses? Quem é esta pessoa? Ele não conhece a Jesus, ele só ouve as informações e fica perplexo. Fica perplexo porque são coisas que estão acontecendo agora que fogem da lógica da sua esperança, fogem da lógica da sua racionalidade. Por isso ele fica perplexo. Mas como pode acontecer isto? Mesmo sendo um rei preparado para confiar em Deus, guardar as Escrituras, observar as tradições, ele é incapaz de conhecer as maravilhas de Deus. Aquilo que Jesus vai dizer a Nicodemos: não basta ser mestre em Israel. Não basta conhecer as Sagradas Escrituras, não basta saber a Sagrada Teologia, não basta conhecer somente as doutrinas, se o Senhor não se manifesta. E se o meu coração e o seu coração não está também aberto para acolher o extraordinário que é o Senhor, que sempre causa perplexidade, principalmente quando nós tentamos engessar o Senhor, quando nós tentamos aprisionar o Senhor nas nossas categorias humanas, nas nossas categorias pessoais, nós também ficamos perplexos, porque o Senhor não se deixa manipular, o Senhor não se deixa instrumentalizar. Herodes tentou instrumentalizar ao Senhor, tentou instrumentalizar a profecia, e isso foi impossível. Por isso agora, na sua dúvida, ele deve ter perguntado, mas quem é este? Alguém vai dizer, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Mas Herodes vai reconhecer, eu mandei degolar a João. João eu mandei degolar, eu sou testemunha de que eu mandei degolar a João, então quem é este? Outros vão dizer, é o profeta Elias que apareceu, Elias se manifestou. Outros ainda vão dizer, é Jeremias ou algum dos profetas antigos que está se manifestando. E é interessante isso, que são as mesmas respostas daquela pergunta feita a Jesus. O que vocês ouvem falar sobre mim por aí? A opinião pública que Jesus quis conhecer. E eles diziam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus vai perguntar para os discípulos, para os 12, e para vocês, quem eu sou? E eles vão dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Herodes fica perplexo porque ele não consegue explicar. E nem tampouco seus assessores conseguem responder a esta pergunta dele, quem é o Senhor? Por isso ele vai ficar perplexo e vai tentar ver Jesus. Ele também quer conhecer Jesus. Ele quer também se aproximar de Jesus e saber quem é Jesus. 2 vezes nós vamos encontrar essa afirmação. Uma quando os gregos vão até Filipe e dizem, nós queremos conhecer Jesus. E agora também é Herodes que quer conhecer Jesus. Que essa palavra de hoje ajude a mim e a você também a ansiar ardentemente, a conhecermos mais plenamente o mistério de Jesus de Nazaré. Um fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.